de rever um amigo, presbítero Arnaldo, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, e todos vocês que aqui estão de uma forma poderosa. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o coração de cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema dessa campanha, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 16. Então queremos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 16, o tema dessa campanha. Oh, glória! Agradeço também o presbítero Arthur, que me acompanha nesta noite, meu irmão. Deus continue abençoando a tua vida, homem de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém! Diz a palavra do Senhor: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um homem só. Glória! No tempo 3, vamos ler todos nós juntos, igreja? 1, 2, 3. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém. Glória a Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Mas eu queremos. Aleluia. Toda honra e toda glória é para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, aproveitando a oportunidade que me foi dada, eu quero falar essa noite com os irmãos acerca de duas lógicas. Existe a lógica humana e existe também a lógica divina. Certo é que todos nós estamos enfrentando vários tipos de problemas. E isso não é novidade, presbítero Eduardo. Estamos vivendo em um mundo onde os problemas fazem parte das nossas vidas. Isso não vem de agora. Isso acontece desde Adão no Jardim do Éden. Se pararmos para prestar atenção, iremos entender algo muito importante, que quando este homem chamado Adão, ele diagnostica um problema na tua vida, ele não resolve o problema com a solução divina. Quando Deus olha para ele e fala: Adão, que mostrastes que estavas nu? Ele vai apontar e vai dizer: foi a mulher que tu me deste. Então nós temos um problema muito grave neste século que estamos vivendo, de transferir a culpa, de transferir o problema que estamos vivendo, porque a nossa mentalidade no momento é uma mentalidade humana, é uma lógica humana. Não conseguimos sobressair mediante as dificuldades, mediante os apertos. Eu sei que todos vocês que estão aqui, cada um de vocês passa pelos seus problemas diários. Isso é verdade. Os problemas fazem parte das nossas vidas. Alguns, os problemas são os recursos financeiros. Outros têm problemas como enfermidades. Outros têm problemas familiares dentro de casa. Mas como você tem resolvido cada tipo de problema? Isso é muito importante, que fica cravado no teu coração. Entenda bem, existem duas lógicas para resolver problema. Tem a lógica humana e a lógica divina. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu fico maravilhado com a história de uma mulher. Essa mulher, ela tem a sua mente mudada por si, pela experiência da vida. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 29, essa mulher, presbítero Eduardo, ela tem uma hemorragia, ela tem um fluxo de sangue, que aquilo lhe incomodava, mas ela estava com a lógica humana, e tudo que tinha para ela fazer, ela fez. Ela gastou todo o seu dinheiro usando a sua lógica humana, mas a Bíblia diz que quando o recurso acaba, quando o dinheiro acaba, aquela mulher vai ouvir falar de Jesus. Reparem na mudança de
pensamento. A lógica humana ela deixa de lado, agora ela vai obter a lógica divina. Olha o que ela fala, ela não fala para o vizinho, ela fala para ela mesma: se eu apenas tocar no vestido deste homem chamado Jesus, eu serei curado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, neste dia de hoje. Chega de olhar para os seus problemas com a lógica humana. Chegou a hora, chegou o momento de olhar com a solução divina. A partir do momento que você olha para o céu, os seus problemas são resolvidos da melhor forma. Repare no louvor que foi louvado aqui pela missionária. Tem um verso que diz: a minha vida, a minha casa, os meus problemas estarão no altar. É porque é no altar, irmão, que o nosso problema é resolvido. Mas é incrível, igreja, que quando nós estamos apenas com a lógica humana, o nosso problema ele gera outro problema. Eu acredito que tem de vocês aqui que já se deparou com uma situação que o problema era coisa pequena demais, mas pelo ficar esticando, pelo ficar conversando, dialogando com a lógica humana, o problema se tornou um problemão, porque muitas das vezes não espiritualizamos o ambiente ou a situação que estamos vivendo. O apóstolo Paulo já dizia: aquele que está em espírito, discerne as coisas do espírito, mas aquele que está na carne não consegue compreender. Eu tenho outra palavra de Deus para passar para você. Quando você chegar na tua casa, você vai chegar com a lógica divina. Vão querer te importunar, vão querer tirar tua paciência, vão querer tirar você do equilíbrio, mas seu olhar não vai ser com a lógica humana, o seu olhar está no trono. Eu não vou brigar, eu não vou discutir, porque a nossa briga não é contra a carne, a nossa briga não é contra o sangue, mas sim contra o principado, potestade que se encontra nas áreas celestiais. Presbítero Eduardo, quando identificamos o problema, não colocamos a culpa no nosso irmão, no nosso pastor, ou no homem que está lá fora nos fazendo mal. Nós temos que espiritualizar tudo o que está acontecendo. Muitas das vezes os nossos amigos estão precisando de ajuda, mas olhando o versículo lido do 16 do capítulo 6 de Juízes, nós vamos entender através da história, através do contexto, que esse homem chamado Gideão, ele está passando por diversos problemas. Gideão está vivendo os piores momentos da tua vida. Por quê? Porque Israel está colhendo aquilo que plantou. Porque sabemos nós que se nós fazemos aquilo que Deus não mandou, a consequência virá, o sofrimento virá, a punição virá. Então Gideão está vivendo neste ambiente, aonde os medianitas estão prevalecendo contra Israel, estão saqueando eles, estão roubando eles. A Bíblia diz que Israel ficou pobre de tanto que eles levaram de Israel. Irmãos, se pararmos para entender o que é Israel, estamos falando de promessa, nós estamos falando da palavra de Deus, que olhou para Abraão e falou: bendito é tu e todas as famílias da terra, de ti eu farei uma grande nação. A primeira coisa que eu entendo com isso, não é porque está na promessa que não vai sofrer, se não andarmos direito no caminho do Senhor. A punição é certa para a nossa vida, a punição é certa para a nossa casa. A gente olha para o mundo aí fora, a gente vê corrupção, a gente vê roubo, a gente vê engano, a gente vê prostituição, mas a minha Bíblia vai nos dizer que a ira de Deus virá para o ladrão, a ira de Deus virá para o idólatra, a ira de Deus virá para o corrupto, a ira de Deus virá para aquele que apotasta da fé, a
Bíblia vai nos dizer que todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Dessa maneira, aleluia. Gideão está vivendo esse momento, um momento de punição. Bendito é Deus. Mas olhando o contexto, presbítero Eduardo, eu vou entender que Gideão, ele se conformou com a situação. Meu Deus. Porque ele viu que era certo colher aquilo que eles estavam colhendo. Mas ele já agora está desanimado. Mas Gideão, ele tem estratégia. Gideão é um homem com a inteligência fora do comum. Por quê? Porque o mundo está um caos. Gideão está trabalhando. Aleluia! Talvez você não me entendeu. A tua área sentimental pode dar um caos. Na tua casa pode estar tudo perdido. Na rua que você mora ninguém dá nada. Só joga a palavra de maldição. Mas o importante é dar um caos da massa. Eu estou trabalhando. Porque o nosso Deus, ele olha para quem trabalha. O nosso Deus, ele olha para aquele que não se conformou, que não se entregou por completo. O nosso Deus, ele vê a tua dedicação. Glória a Deus. Bendito é Deus. Deus, ele vê os nossos esforços. Ele está olhando para todos os lados, presbítero Eduardo. Nada fica em oculto diante dos teus olhos. Deus tremendo. E eu amo a pessoa de Jesus porque as características apresentadas são a mesma. Porque sabemos nós que o nosso Deus é um Deus trino. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Olhando para Jesus no livro de Lucas capítulo 5, a mesma característica que Deus apresenta aqui, Jesus apresenta lá. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está ensinando. A multidão está ali apertando. Mas quando ele olha para a praia, ele vai ver dois barcos saindo do mar. Quando ele vai ver, eles estão lavando a rede. Mas se olharmos, eles tiveram a noite fracassada. A noite deles foi um caos. Não teve bom resultado, mas estava trabalhando. Outra coisa linda, varão. Se você estiver trabalhando em pleno século 21, neste mês de janeiro, se prepare, ele já te viu. Se prepare, ele vai operar. Se prepare, ele vai te levantar, porque o caos está terrível, mas você está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome, Deus. Espírito Santo de Deus é o trabalho. Aleluia. Outro exemplo bíblico é Davi. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé Meu Deus. para ungir um rei, os irmãos de Davi estão todos lá, Olha aí. sem fazer nada. O profeta chega, passa um por um, não é nenhum deles. Jessé, você tem mais algum filho? Eu tenho. Aonde está ele? Está no campo. Fazendo o que no campo? Está trabalhando. Não pare de trabalhar. Continue vindo com oração. Continue dando glória. Continue evangelizando. Continue pregando. Mas está um caos, pregador. Não pare de trabalhar. O Senhor já te viu. O Senhor já te viu. O Senhor já te viu. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Tua graça. Aleluia, mas presbítero, Aleluia. este homem chamado Gideão, ele é estrategista. Por quê? Louvado Porque ele está fazendo a coisa errada no lugar errado. Como é que é? Ele está fazendo a coisa errada no lugar errado. meu Deus. A Bíblia diz que ele está malhando o trigo no lagar. Eita, Jesus. Aquele local não é um local propício para isso. Olha aí. O lagar é um local onde se coloca uvas para ser pisada, para dali se extrair o vinho.
Então ele está no local errado, fazendo a coisa errada. O lugar de malhar trigo para fazer pão é no campo aberto, onde se pega um feixe por completo, bate em um lugar rígido para que os grãos venham a sair. Aleluia. Então Gideão está lá, mas porque ele está no lugar errado, fazendo o serviço errado, é estratégia. Porque quando os medianitas se aproximassem, ele estava em um local que era curvo, era um buraco, escondido, trabalhando para levar comida para dentro da casa. Sabe o que Gideão está dizendo? A punição de Deus vai vir, eles vão voltar para querer pegar o nosso alimento, mas eu preciso sustentar minha família, eu preciso sustentar a minha família, eu não posso morrer de fome. Deus manda eu dizer para você: use estratégia na obra do Senhor, porque um cristão com estratégia é um cristão que vence, é um cristão que prega com autoridade, é um cristão ganhador de alma. Ele chega na boca de fumo, ele não chega apontando o dedo, ele chega entrando na conversa, ganhando pelas beiradas. Quando menos espera, o traficante está sentado aqui com a mão levantada e vem: eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Então nesta noite Deus está te dando estratégia para trabalhar para o Senhor. Quando eu falo de estratégia, presbítero Eduardo, eu fico maravilhado com Davi. É o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 21, do verso 13 ao 14, Davi estava foragido. Saul estava louco para o matá-lo. Então ele sai fugitivo. Por quê? Porque ele derrubou Golias. A fama cresceu no ambiente. A Bíblia diz que os soldados de Aquis vão pegar Davi e vão levar para Aquis. Aquis era rei de Gate. Gate era um lugar onde foi nascido Golias, onde Golias treinou, se capacitou, se estruturou. Então os soldados viram Davi e levaram para o rei de Gate. Ei, não é esse aquele Davi que estava se titularizando como rei? Davi, quando diagnostica aquela situação, ele começa a se encurvar, então a cabeça começa a babar, a barba dele fica toda molhada. O rei olha para ele e fala: esse cara é doido, tira ele daqui, esse cara é doido, tira ele daqui. Deus está te dando estratégia para não morrer na mão do inimigo. Deus está te dando estratégia para não morrer na mão do inimigo. Chegou a hora, chegou o momento da igreja do Senhor não andar para trás, mas andar para frente, com estratégia, com autoridade, no intuito de ganhar alma, e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus! O Senhor é Deus. Aleluia! Glória. Irmãos, para ganhar os nossos, precisa de estratégia. A palavra está aqui, o Espírito Santo já está dentro de nós, mas precisamos de estratégia. A Bíblia diz que Paulo se fez de louco para ganhar os loucos. O Evangelho é estratégia. Até o nosso Deus é o maior estrategista de todos os tempos. Aleluia. Sim, por que você acha que ele se fez carne para morrer por nós? Aleluia. Porque se fosse em espírito, presbítero Arnaldo, a gente olhar e ia dizer também, ele tem poder, ele está no espírito, não sentiu dor, mas ele se fez carne, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi espancado, foi torturado, pendurado numa cruz de madeira, ele chorou. Para que, pregador? Para nós não falar que foi fácil, foi difícil para ele, vai ser para nós também, mas ele venceu. Você também vai vencer, você também vai vencer. Ele mesmo diz no livro de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Chega de andar de cabeça baixa, igreja. Louvado seja Deus. Chegou a hora e o momento de olhar para o alto, porque Deus está pelejando por nós. Aleluia. Eu sei que os problemas são grandes, eu
sei que está muito difícil, tá para mim também, mas a nossa lógica precisa ser a lógica divina. Aleluia. Mas o que eu reparo em Deus é que Deus, ele conhece o homem, foi ele que o criou. Então quando Deus, ele quer usar a vida do homem, primeiro ele precisa transformá-lo por dentro, para depois o homem expor aquilo que foi transformado para fora. Aleluia. Repare que primeiro Deus, ele trata com o emocional de Gideão. Sim, olha o verso 12, o que diz o anjo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Mas espera lá, naquele momento Gideão estava só o caco, trabalhando muito para levar o alimento para dentro de casa, vendo a nação se perdendo, vendo os midianitas levando tudo. O equilíbrio emocional de Gideão naquele momento não era bom, meu pastor. Então Gideão estava precisando de uma cura interna. O seu autoestima precisava ficar bom para Deus realizar o projeto. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Primeiro ele mexe no emocional. Eu já vou falar aqui com toda certeza, se o seu emocional não estiver bom, as coisas não vão fluir, porque o homem é um ser emocional, e a emoção primária, que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, quando ela se desperta em certas ocasiões, atrapalha a obra do Senhor. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26. A Bíblia diz que o barco dos discípulos estão sendo açoitado pela tempestade, e Jesus vem andando por cima. Quando os discípulos olham aquilo, eles ficam atemorizados, dizendo: é fantasma. A Bíblia diz que eles gritam com medo. Então o medo, a emoção tomou conta do coração dele. A primeira palavra que Jesus libera é: sou eu, não tem mais. Sou eu, não tem mais. Quando Jesus tira o medo deles, a Bíblia diz que Pedro libera a palavra dizendo: Senhor, permita-me ir ter contigo. Jesus diz: Pedro. Ele começa a andar, presbítero, atua por cima da água, mas a Bíblia diz que ele tira o olhar de Jesus e olha para a onda, começa a observar o vento, o medo toma conta do coração dele de novo. O que acontece? Ele afunda. Então entendemos que a emoção do medo, em certa circunstância, ela é terrível, ela impede a obra de Deus de ser feita. Você quer andar por cima do mar, você quer andar por cima das suas dificuldades, você quer andar por cima dos seus problemas, porque aquele mar, aquela tempestade era o problema dos discípulos. Jesus chamou para andar por cima, mas é necessário você perder o medo. Primeiro ele tranquiliza o seu emocional, depois você vive o seu sobrenatural. Talvez você não entendeu, mas foi assim que Deus falou com Josué: Josué, levanta daí, esforça e tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque se eu não tiver bom ânimo, não atravessa o Jordão, não derruba a muralha, não vai entrar na terra. Esse medo veio para te bloquear, mas nessa noite ele está caindo por terra. Esse medo de pregar, esse medo de evangelizar, esse medo de fazer a vontade do Senhor, está caindo por terra hoje. Deus está te dando autoridade, Deus está regenerando a tua força, Deus está tratando o teu emocional. Parece que vejo um presbítero, a tua irmão, Jesus chegando dentro de Naim, olhando para aquela mulher, dizendo: mulher, não chorais. Primeiro você para de chorar, depois o seu filho levanta, depois o teu filho levanta, depois o teu filho levanta. Primeiro ele trata com a sua emoção, tratou com a emoção, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter beleza, vai ter transformação, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Olha como o nosso Deus é lindo, olha como ele trabalha. Primeiro ele precisa confortar Gideão. Ele não está bem, presbítero. E quando o anjo libera essa palavra, Gideão já vai no passado. Por que tirou os nossos pais do Egito?
daquela terra de servidão. Não foram os nossos pais que nos contaram isso? Sabe o que Gideão está querendo dizer aqui, presbítero? O que adianta ter tirado nós de lá e deixar nós padecer aqui? Meu Deus! O que eu entendo com isso, irmãos? Todas as vezes que fizermos coisas que não agradam o Senhor, a punição vai vir, não tem jeito. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Nós estamos tendo a oportunidade para plantar coisas boas. Eu sei que os problemas são terríveis nas nossas vidas, mas qual olhar você está olhando para esses problemas? Aleluia! Com a lógica humana ou com a lógica divina? Meu Deus! Deus, ele requer que nós espiritualizamos o ambiente ao ponto de olhar com a lógica divina e sobressair diante da situação. Aleluia. Mas para isso nós temos que ter confiança. O salmista já falou, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele faz. Se não tiver confiança, não adianta, meu presbítero. Então Deus, ele está trabalhando isso na vida de Gideão. O anjo falou com ele, ele começou a se expressar, o que adianta? Aí ele fala, mas eis que sou contigo, varão valoroso. Sabe o que Deus está querendo nos dizer nesta noite abençoada? Os problemas têm afligido, eu sei que tem, está machucando, eu sei que está, mas nessa noite ele me levanta para dizer para você, mas eis que sou contigo, varão valoroso. Não olhe para o problema, olhe para Jesus, porque esse problema para você é grande, mas para Jesus não é nada. Para Jesus não é nada. Ele vai entrar nesta situação para fazer um sobrenatural. Oh, glória! Bendito é o nome. Glória a Deus, aleluia. Eu aprendi, presbítero. Foi duro, mas eu aprendi que às vezes é necessário a gente passar por certos locais ou por certa situação, não para mudar o ambiente, mas para o ambiente mudar as nossas vidas. Aleluia. Às vezes é necessário, não tem jeito. Eu precisei ir para a Fundação Casa, fiquei preso, e lá que Deus mudou a minha vida por causa do ambiente. Então eu entendo que muitas das vezes Deus não vai mudar a situação que você está vivendo. Eu vou falar de novo. Muitas das vezes Deus não vai mudar a situação que você está vivendo. Por que, pregador? Porque Ele está usando a situação para mudar você. Quando a situação te muda, Deus muda a situação. As coisas começam a melhorar, porque você fica calejado, experiente para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gideão vê aquilo, o presbítero Eduardo, ele fica com a lógica humana confuso, porque olha o versículo que a gente leu. E o Senhor lhe disse, porventura eu de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Na lógica humana isso aqui é contraditório, porque olhando o contexto a gente vai entender que os midianitas eram inúmeros, não dava para contar, era um povo muito forte. Como Deus usa o anjo para falar para Gideão que ia livrar ele como se fosse um homem só. A lógica humana nunca vai compreender a lógica divina. Nós temos que entender que quando Deus falou, está falado. Tem pessoas aqui que estão debaixo de promessa e a promessa não aconteceu ainda. A lógica humana está fazendo você deixar a promessa de lado, a esquecer, a tirar do teu coração, ou até mesmo dizer, foi a carne do irmão, foi a carne do pastor. Irmão, não se engane. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, subsiste eternamente. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Gideão agora está debaixo de uma palavra, mas eis que
sou contigo. Lidarei os medianitas como se fosse um homem só. Mas é interessante, é a pergunta que não quer calar. Por que que Deus usa o menor da casa? Você já se fez essa pergunta? Aleluia. Por que Deus trabalha nas coisas simples, nas coisas poucas? Se olharmos a multiplicação, Ele precisou apenas de 5 pãezinhos e 2 peixes para alimentar aquela grande multidão. Se olharmos para o livro de Reis do Israel, a gente vai entender que ele precisou só de um pouquinho de azeite na botija para fazer multiplicar, aumentar, se multiplicar. Aí eu pergunto, presbítero, eu pergunto por texto, por que Deus usa as coisas poucas? E é fácil de entender, por quê? Porque aqui ele fala que Gideão vai livrar o povo como se fosse um homem só. Se Deus quisesse reunir a massa, um grande exército para livrar o povo, ele reunia, e não era difícil. Mas olha aqueles pessoal estufando o peito e dizendo também, eu estava lá, olha o número que levantamos, Deus não ajudou nós não, foi a força dos nossos braços. O homem terrível, presbítero Arnaldo, o homem que se titulariza grande, prega sozinho, louva sozinho. Por quê? Porque o grandão Deus não quer ajudar, ele ajuda o pequeno, aquele que vem do mundo com as pernas tremendo, dizendo, Senhor, eu estudei, me preparei, me capacitei, eu orei, mas se o Senhor não for comigo, não vai sair nada, eu não vou chegar nenhum. Eu aprendi por esses dias, presbítero Eduardo, com o meu professor. Ele falou, olha alunos, a gente prepara a mensagem, a gente estuda, se dedica, prepara o sermão, depois que preparou, a gente precisa colocar o sermão no fogo. Como eu coloco o sermão no fogo? Eu dobro o joelho, pego o sermão e falo, Senhor, a tua palavra está aqui, eu vou lá liberar para os seus filhos, liberta eles, transforma eles, cura eles, haja na vida deles, porque se o Espírito Santo não tiver a mensagem, ela não vai surgir efeito, ela não vai surgir efeito. Então Deus pega coisas poucas e faz coisas grandes. Deus poderoso. Aleluia, é assim que Deus trabalha, queridos irmãos. Então não despreze o pouco. A lógica humana olha para o pouco, não dá nada, presbítero Eduardo, porque a lógica humana está presa na terra. Olha para o pouco e fala, eu tenho só isso, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou conseguir prosseguir. Está desprezando um pouco. Pega o seu pouco, coloca na mão de Deus, que você vai ver o que vai acontecer. A multiplicação vai chegar lá. Talvez só você é cristão na tua casa, talvez você diz, é pouco, eu chego lá e eles dão risada de mim. Talvez só você é cristão na tua rua, aí você pensa, é pouco. Não é pouco não, meu filho. Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu não preciso de muito sal para salgar a comida, é só um pouquinho, fica gostoso, já faz diferença. Coloca uma lâmpada na mais profundo trevas que você vai ver, vai brilhar. Deus não precisa de muito, Deus não precisa de muito, é apenas com pouco que você vai ganhar a tua família, vai ganhar os teus amigos, vai pregar no teu trabalho, e Deus vai operar, e Deus vai operar. Glória a Deus, Glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória. Às vezes, presbítero Eduardo, nós mesmos que jogamos um balde de água fria em nós, e Gideão não prova isso. Olha o que ele diz no verso 15. E aí ele disse, assim o meu, aí ele disse, ai Senhor meu, com que livrareis Israel? Eis que eu, o milheiro, é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Meu Deus. Às vezes somos nós mesmos, presbítero Arnaldo, que falamos que não vamos conseguir. Às vezes não é o vizinho, às vezes não é o mundo, às vezes é nós.
Fazemos uma retrospectiva para a vida que estamos vivendo, dizendo: eu nasci para viver na miséria, eu nasci para viver no engano. Isso é mentira de Satanás. Aleluia. Isso é mentira do teu adversário. Você não pode olhar para a tua vida e jogar para a palavra de maldição. Eu aprendo que nós temos que ser igual Abraão. Ele estava indo sacrificar o teu filho. Mas quando chega no pé da colina, quando chega no pé do monte, ele olha para o moço e fala: iremos e voltaremos. Chegou a hora de você profetizar para você, para a tua vida. Talvez você não tenha o emprego que você queira, mas levanta a tua mão naquele quarto dizendo: eu não tenho hoje, mas se for preciso estudar, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a me preparar, porque hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter, amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou chegar. Chega de viver o engano, chega de viver a mesmice, chega de viver com a mentalidade de pobreza. Chegou a hora de você profetizar para você, dizendo: eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Por que, pregador? Porque hoje eu falei para Gideão: eis que sou contigo, eis que sou contigo, eis que sou o melhor da minha casa, eis que eu sou contigo. Ele é com você. É sair daqui com a cabeça erguida. Vamos jogar seta, vão. Vamos falar que você não vai chegar, vão. Mas lembra da promessa: eis que eu sou contigo. Assim como ele falou com Gideão, assim como ele falou com Josué, ele está falando com você esta noite, através do teu servo pequeno. Eis que eu sou contigo, eis que eu sou contigo, eis que eu sou contigo. Já deu certo, já deu certo, já deu certo. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu creio, Deus. Eita, coisa linda, já deu certo, presbítero. Meu Deus. Oh, glória. Porque se fazermos uma análise, não vai ser difícil entender. Você acha que Deus chamou eu e você para ficar jogado aí fora, mendigando? A Bíblia diz para a gente ajudar os pobres e as viúvas. Como eu vou ajudar, presbítero, sendo que eu não tenho nem para mim? É porque muitas das vezes aprendemos, e às vezes aprendemos por ignorância, por falta de conhecimento, que dinheiro é pecado. Não é. O pecado é o amor ao dinheiro. Aleluia. É a raiz de todos os males. Mas é bom. Imagine você com um templo gigante, muitas pessoas, aquele serviço social bonito, cesta básica distribuída na favela, na comunidade, Aleluia. Clínica de recuperação, colocando os nossos amigos, é bênção. Vai aumentar a quantidade de salvos para o Senhor. Mas às vezes ficamos presos na mesmice. Não, Deus só tem isso para mim, Deus só quer isso para mim, Deus me chamou só para isso. Ele me levantou nesta noite para dizer para você: chega de malhar trigo no lagar. Aí não é o teu lugar. Aí se faz lama, não faz pão. Sai daí, Gideão. Você vai vencer esse povo. Você vai vencer esse povo. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Quando falarem que você é pequeno, dê glória, obrigado. Porque o Espírito do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25: Pai, graças eu te dou. Por que, meu filho Jesus? Por ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelaste aos seus pequeninos. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Vai descer revelação de Deus para a tua vida. Quando você abrir a boca no templo, as pessoas vão ver que é Deus que está te usando, é Deus que está falando, é Deus que está operando, por causa da simplicidade, por causa da humildade. Porque quando vem um elogio, de imediato a gente transfere para o Senhor. Foi meu pai,
já está determinado. Glória a Deus, A Bíblia meu Deus. diz que eles ficaram 7 anos nessa situação. Meu Deus. Está determinado, irmão. Continue trabalhando. Aleluia. O que eu admiro nesse livro de Juízes, presbítero Eduardo, é lindo. Porque quando eu olho para o seu capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer a história do homem chamado Jefté. Olha aí. Jefté era filho de uma prostituta. Meu Deus. E por causa disso, quando seu pai morre, Gileade, eles tiram Jefté da casa. A Bíblia diz que Jefté vai morar em Tobi. Ninguém queria ficar em Tobi, porque Tobi era uma terra rejeitada. Mas Jefté vai para lá. Distinguindo Tobi daquela época para hoje, Tobi é a comunidade. Tobi é aquela vielinha sem saída, onde tem uma boca de fumo bem na porta da nossa casa. É Tobi. Ninguém queria estar em Tobi. Jefté foi para Tobi. Mas o que eu admiro é que Jefté está em Tobi. Ele está trabalhando. Aí Deus levanta o povo contra Israel. Aí eles ficam com medo, dizendo: e agora? O que vamos fazer? Vamos buscar Jefté. Vamos buscar Jefté. Vamos buscar Jefté. Continue trabalhando, não importa onde você mora. Continue trabalhando, não importa a rua que você mora. Todo início é difícil. Vai trabalhando, Deus vai trabalhar também. No momento certo você vai sair de Tobi. Não vai sair como servo, vai sair como cabeça, como capitão. Jefté é o nosso capitão. Jefté é o nosso capitão. Santo é teu nome, Jesus. Oh, glória. Resumindo aqui, porque as horas já se avançou, irmãos, é isso. Gideão monta um grande exército, 32.000 soldados para pelejarem. Mas ali ainda Gideão estava em um processo de transformação, porque a visão dele ainda era lógica humana. Ele reúne um grande exército. Eu fico imaginando o coração de Gideão já pulando. Opa, com o grupo que estamos, é certeza, Deus vai dar para nós mesmos. Mas a visão de Deus é uma, a nossa é outra. Gideão conseguiu 32.000, Deus começa a tirar. Não, Gideão não é assim. Tira os covardes, tira os medrosos, tira os que estão no peito, tira os que bate e fala que faz, pode tirar, ao ponto de deixar 300 homens. É Deus mostrando para Gideão que não é o exército que vai vencer os medianitas. Quem vai vencer essa prova é Deus. Quem vai vencer essa guerra é Deus. Aquele não tem coração, é Deus que vai trabalhar, é Deus que vai operar. Para finalizar, irmãos, eu admiro Davi. Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, ele tem a sua mente com a lógica divina, ainda garoto. É um menino extraordinário. Quando ele vai coletar notícia dos seus irmãos que estão na guerra, ele vai se deparar com Golias. Mas a visão de Davi é uma, a visão daqueles soldados de Saul é outra. A lógica dos soldados é a lógica humana, a lógica de Davi é a lógica divina. Aleluia! Davi derruba o gigante quando ele libera as palavras. Ele fala: você vem contra mim com escudo, com lança e com espada. Eu vou contra você, no nome do Deus do exército, no Deus do exército de Israel. Davi não tinha capacidade nenhuma para derrubar Golias, não tinha estatura, não tinha força suficiente, não dava para Davi, mas a lógica dele era a lógica divina. Ele sabia que para ele não dava. É por isso que ele fala: quem vai derrubar você é meu Deus. Quem vai derrubar você é meu Deus. Quem vai derrubar você é o meu Deus. Então, para concluir a mensagem nesta campanha maravilhosa, neste encerramento, a tua